Jesus esteja com o seu coração, mais um motivacional do nosso ministério, mais um devocional, mais um tempo precioso na presença de Deus. E nós estamos com João, capítulo de número 12, verso 1, 2, verso 9, 10 e 11 aberto aqui. E eu dizia anteriormente, que estamos na parte 2, eu dizia anteriormente que havia um propósito de Jesus em permitir que toda aquela situação que levou Lázaro para a sepultura, ela se agravasse. E se agravasse a partir da sua demora. Por quê? Porque no coração das irmãs de Lázaro, elas tinham a certeza de que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas foi necessário acontecer. Agora, o que estava por trás disso? Porque, como eu disse, os três pilares que dão a elas base para enviar alguém, clamar a Jesus para que Jesus venha, faz com que elas tenham a certeza de que em qualquer momento, em qualquer situação, Jesus estará lá. E Ele de verdade está. Só que a questão é que no coração elas entendem. Ele virá na minha hora, virá no meu momento, virá do meu jeito, virá da minha forma, virá como eu estou pedindo. E a gente precisa entender que às vezes essa confiança que eu falei anteriormente na parte 1, esta confiança em Jesus, ela é sacudida. Ela não tem a resposta imediata, porque o texto diz que Jesus demorou aos olhos humanos. Esta confiança que é sacudida pela demora de Jesus, ela muitas vezes nos impede de ver como Jesus quer que a gente veja, porque é uma confiança alicerçada em uma convivência diária, uma convivência contínua, em uma convivência de muitos momentos, ou seja, Jesus já foi ali, já voltou, já entrou, já saiu. E essa convivência com Jesus leva a uma confiança apenas com base nessa certeza que se tem, que Ele nunca faltará. E aqui eu percebo, porque de tantas coisas que a gente prega com base em João capítulo 11, dando ênfase principalmente à ressurreição de Lázaro, porque é de fato algo extraordinário aqui, eu penso que às vezes a gente deixa de considerar pontos significativos que estão inseridos aqui da humanidade dos personagens e dessa relação de coração humana de Jesus com o pessoal. Porque você tem aqui um Jesus que chora, um Jesus que fala a respeito de Lázaro, um Jesus que entra em diálogo com Marta, com Maria, um Jesus que é observado por pessoas e visto manifestando seus sentimentos e é percebido pelas pessoas que ele tinha uma ligação profunda com Lázaro. Esse Jesus que está aqui, bem humano, que se identifica, que se conecta, que olha para o coração do outro e para o outro, diz assim, estamos juntos. Esse Jesus. Claro que eu estou usando uma linguagem bem simples, uma linguagem bem humana, mas a gente está falando do Senhor Jesus. Então, a demora de Jesus, a não resposta de Jesus, a não chegada de Jesus dentro do tempo estabelecido. O fato de Jesus não considerar as questões que são colocadas por elas, porque é dito por Marta, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. São muitas coisas que são colocadas aí nas entrelinhas destas palavras proferidas por Marta, depois as lágrimas de Maria, a humilhação de Maria, tudo isso que a gente conhece bem dessa passagem bíblica. E esse não é o ponto. O ponto que eu quero destacar aqui é o que Jesus tinha.
em mente. Ao permitir essa situação, que ele sabe que acontecerá com a sua demora, e que ele está tão ciente que diz aos discípulos: Lázaro dorme. Ele sabia que doente estava e morreria. Ele sabia. Ele sabia. Nada aqui o surpreende. E aí alguém diria: ah, pastor, então ele tinha que ter agido logo. Em nome dos 3 pilares que eu coloquei aqui na primeira parte, que dão base para uma vivência, para uma comunhão com Jesus por parte dessa família, e que dão base para que Jesus vá à casa dessa família, esses 3 pilares deveriam fazer Jesus correr rapidamente. Só que ele corre, ele se movimenta, ele age, ele faz tudo isso quando não é do interesse dele levar essa família para um outro nível, para um outro patamar. De verdade, Jesus queria, sabe, que a família saísse daquele nível de quem abre a porta, recebe Jesus, senta com Jesus, come com Jesus, bebe água com Jesus, janta com Jesus, abraça Jesus, acolhe Jesus, recebe a visita de Jesus. Jesus quer tirar esse pessoal e levar esse pessoal para um outro nível, gente. Para um outro nível. Ele diz: olha, já está muito bom a comunhão entre a gente, mas eu quero levar vocês para um outro nível. Eu penso que ele está dizendo isso com a demora dele, com essa não ida, com essa chegada 4 dias, já faz que está enterrado Jesus. Essa chegada dele, que é uma chegada inesperada, porque é uma chegada depois que alguém entende que o ponto final já foi colocado. Ele tem coisas para fazer, para revelar, para agir. Entre elas está o fato de querer levar a casa, o lar, a família, as pessoas, você, eu, nós, para um outro patamar. Porque amar a gente ama e sabe que é amado. Acolher a gente acolhe e sabe que por ele é visitado e acolhido. Ter uma conexão com ele, a gente já está acostumado. A gente recebe Jesus, Jesus sabe e recebe a nossa adoração. Só que ele quer levar para um outro patamar. E às vezes para levar para esse outro nível, ele tira as coisas do controle. Ele tira gente do lugar e da posição. Ele move gente para as situações mais difíceis ou permite. E aí o que chega a acontecer é triste. Lázaro é sepultado. E a pergunta que fica é: por que Jesus não veio? A pergunta que fica é: por que Jesus não chegou? A pergunta que fica é: por que Jesus não apareceu? A pergunta que fica é: por que Jesus só chegou agora, depois que o ponto final foi colocado? A resposta: ele está nessa situação querendo levar aquela casa para um outro nível, para um outro tempo, para um outro patamar. Capítulo 11, nós lemos o capítulo 12, verso 1, 2, verso 9, 10 e 11, mas o capítulo 11 diz para a gente que Jesus chegou lá. A Marta veio, ele disse: olha, vai lá. Cadê tua irmã? Aí ela foi: olha, o mestre está aqui, te chama. Maria veio. A gente conhece a passagem. São detalhes lindos, mas eu não quero focar neles hoje. A pergunta é: onde é que o puseram? Aí levaram Jesus. E olha que interessante, o Jesus que sabia, preste atenção, o Jesus que sabia que Lázaro havia morrido, é o Jesus
que se permite perguntar onde o puseram. Você acha que ele não sabia? Mas ele quer dar a chance a alguém de entender que existem ações que ele quer destes que estão aqui e enviaram a ele a carta pedindo ajuda. Mas eles ainda não haviam entendido. Então aí elas também não haviam entendido. Onde puseram o corpo de Lázaro? Ora, o senhor não sabe que morreu antes de chegar aqui? Como o senhor não saberá o lugar? Não é que ele não sabe. É que ele quer deixar claro que as circunstâncias têm um propósito. E para que isso tudo, as circunstâncias adversas, as situações adversas, elas tinham um propósito. E para isso tudo ele precisava de ações por parte do pessoal que revelassem que eles tinham um mínimo de discernimento pela convivência com Jesus, de que Jesus não iria deixá-los numa situação sem que ele tivesse alguma coisa para fazer além daquilo. Então Jesus diz, me conduz até lá, e conduz. Aí ele chega, a Bíblia diz que Jesus chora. E todo mundo fica olhando, dizendo, vê como ele amava Lázaro. Mas ele quer mais do que isso. Ele quer gente que diga, ele tem alguma coisa para fazer com relação a isso. Porque vem cá, ele chegou depois de 4 dias, ele está pedindo para vir até o sepulcro. Quais as razões Jesus teria para fazer isso? Tem alguma coisa que Jesus está querendo fazer nessa situação, só que a gente muitas vezes não compreende. A gente muitas vezes não entende. Mas o que ele está querendo fazer? A gente vai começar a perceber agora. A Bíblia diz que, além de pedir para levar até lá, além de manifestar os seus sentimentos, eu percebo que ele está querendo ser discernido pelas pessoas. Enquanto ele apresenta seus sentimentos, chorando, quebrantado, a Bíblia diz que ele diz no verso de número 35, a Bíblia diz que ele diz perdão no verso de número 39, porque no 35 ele chora, no verso 39 diz o texto que ele falou assim, tirai a pedra. O que é que ele espera? Alguém olhando e dizendo, bom, se ele está mandando tirar, vamos tirar. Mas a Bíblia diz que Marta fala e diz, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. É claro que há questões envolvidas ali, quando ela diz isso. Mas Jesus não estava querendo ouvir isso. Jesus estava querendo alguém que percebesse, olha, essa demora, entende isso que eu estou dizendo? Essa demora toda para chegar, essa situação toda de chegar depois de 4 dias, querer saber onde puseram o corpo, mandar tirar a pedra, ele tem algo para além do ponto final que foi colocado por nós, pela enfermidade, pelas circunstâncias, pelas adversidades e por tudo mais. Só que a gente tem dificuldade, gente, de perceber isso. Talvez elas não discernem, elas não entendem, elas não assimilam, sabe por quê? Porque ficam com o coração pesaroso, dizendo que saudade do Lázaro, que vazio ficou pra gente, enfim. Nós vivemos essas coisas na nossa caminhada de vida. Nós perdemos a capacidade de discernir as ações de Jesus, o propósito de Jesus, porque a gente fica com a nossa confiança sacudida e balançada pelo que perdemos, pelo que se foi, pelas coisas que foram tiradas ou arrancadas da gente, pelas circunstâncias, pelas dores, pelo choro.
Jesus está diante de nós, falando de tirar a pedra, e a gente não está percebendo nada do que ele quer fazer. Mas a Bíblia diz que ele disse, tirai a pedra. E aí é dito assim, no verso 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Era o suficiente. Então aqui todo mundo deveria olhar e dizer, agora entendi. Tem algo para se revelar, algo para se manifestar, é por isso que eu perdi. É por isso que foi enterrado. É por isso que ele não veio. É por isso que não abriu, é por isso que não chegou. Tem algo. Esse tipo de olhar tão simples, que para a gente é tão simples hoje, para eles era muito difícil. Claro que para a gente hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas eles estão diante de Jesus e não estão compreendendo. Então Jesus diz, o verso 41 diz, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Aí é dito, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pai, graças te dou por me haveres. Jesus veio de onde estava falando com o Pai. E sabe que o Pai o ouviu muito antes dessa ação do Lázaro sair da sepultura. E aí o texto diz assim, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Aí é dito assim, e tendo dito isto, clamou com grande voz. E eu não penso que Jesus falou como a maior parte das pessoas dizem que ele fala, porque eu creio que Jesus falava manso, suave, enfim. Mas onde há morte estabelecida, onde há opressão, onde há ações contrárias do mal agindo, que não é o caso aqui, então, Jesus ele fala com grande voz também. Então a Bíblia diz claramente para a gente que ele falou com grande voz e disse, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Sabe o que eu acho interessante? O verso 44 diz assim, e o que estiver morto sai, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Então Jesus diz assim, desligai-o e deixai-o ir. O verso 45 diz a Bíblia que muitos naquele dia creram em Jesus. E até aí está tudo bem. Porque eles estão vendo o morto ressuscitar. Todo mundo olha e diz assim, Jesus é tremendo. O impacto daquilo é muito grande, porque isso gera dois tipos de sentimento. O sentimento de temor e de reconhecimento de quem Jesus é, ao mesmo tempo que gera de resistência do coração de um grupo de religiosos que ao tomar ciência, o conhecimento daquela situação, acabam dizendo assim, é melhor matar a Jesus. Porque as pessoas estão crendo nele.
Só que a Bíblia diz assim, que entre esse episódio e o capítulo de número 12 passaram-se um pequeno período de tempo. Pequeno período. E diz a Bíblia que no verso 1, que 6 dias antes da Páscoa, isso aqui é uma informação importante, antes de que tudo acontecesse ligado à cruz de Jesus, Jesus vai a Betânia. Claro que ele está indo lá porque ele vai estar diante de alguém que morreu e ele ressuscitou. E isso será de frente para ele uma mensagem dizendo, se o Lázaro, sendo Lázaro, morreu e voltou, quanto mais o Senhor. Por isso o texto faz questão de dizer 6 dias antes da Páscoa. Agora, tem algo aqui que me chama a atenção. Porque só depois desse pequeno período é que se entende o porquê não Marta morreu, o porquê não Maria morreu. Por que Lázaro? Só a partir daqui se entende o porquê Jesus não chegar, porquê Jesus não vir antes da morte dele. Só a partir daqui se entende o porquê que algumas ações de Jesus foram feitas depois do Lázaro enterrado 4 dias. A Bíblia diz que Jesus está na casa em Betânia. E começa assim. Dizendo que quem estava diante de Jesus era Lázaro, o que falecera, e a quem Jesus ressuscitara de entre os mortos. Ele está diante de Jesus. A Bíblia diz, eu não vou levar isso em consideração, que a Marta servia, a Maria adorava. Não vou levar em consideração, porque esse não é o foco da mensagem hoje. Mas você entende a mensagem a partir daqui. Porque diante de Jesus está Lázaro. Lázaro está diante de Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer o que estava morto. Aqui está assim para dizer para a gente que a gente deve considerar onde estávamos e onde ele nos colocou. Segundo, isso aqui está assim para perceber, para que a gente perceba que nada do que ele permitiu, e provavelmente o Lázaro sentiu dores, nada do que ele permitiu, e provavelmente o Lázaro sentiu a pressão, nada do que ele permitiu foi simplesmente para dizer morreu, mas sim para levar essa família para um outro patamar. E para mostrar a partir dali que Deus destaca aí na terra. Mas os amigos de Jesus. Porque você tem em Marcos 3,13 Jesus chamando os seus discípulos e eles a partir dali são promovidos, porque está dito em Mateus capítulo de número 10, verso 1 a 6, em Lucas capítulo 9, verso 1 a 4, em Lucas capítulo 10, verso 1 ao verso de número 6. Está dito que Jesus deu poder aos seus discípulos. Só que agora, quem está sendo destacado não é alguém que está na lista desse. É alguém que desenvolveu uma conexão com Jesus de mesa, de casa, de lá, de diálogo. E este está sendo promovido a partir de agora. Por que o Senhor diz isso, poxa? Porque a Bíblia diz que ele é quem está na mesa com Jesus. E a pergunta que a gente faz a princípio disse é: onde eu estava? Onde eu estou? Como Jesus muda a realidade das pessoas.
confiam, que creem, que desenvolvem um relacionamento com Ele. Mas, em segundo lugar, a coisa vai mais longe. Porque, como eu disse, Jesus está levantando Lázaro aqui. Por que eu digo isso? Olha para o texto. No capítulo de número 12. O verso 2 diz: e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora veja o verso 9 que a gente leu. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Agora você marca essa expressão, sublinhe isso na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: então foram não só por causa de Jesus. Isso aqui é muito forte, impactante para o meu coração ler. Porque eu sempre digo, sempre anuncio e sempre anunciarei que o centro de tudo é Jesus. E que as pessoas devem ir por Jesus, e devem buscar por Jesus, e devem... Só que você percebe no texto que Jesus está dizendo lá: eu te tirei da sepultura para a mesa. E te tirei da sepultura para uma nova posição. Porque até então, antes da morte de Lázaro, eu não estou vendo gente saindo de vários lugares dizendo: quero ver Lázaro. Se vai alguém na casa de Lázaro, é porque quer ver Jesus quando ele está por lá. Mas o texto diz assim: e foram por causa de Jesus. Aí João acrescenta: mas também para ver Lázaro. É claro que o que eles estão querendo ver é o cara morreu. Então vamos lá ver. Não acredito nisso. Você precisava ver. Te mandou tirar a pedra, chamou para fora. O cara saiu de lá, foi um negócio terrível. Pronto, pois bem, vamos lá ver. E chegar lá, o irmão estava morto agora há pouco. Ele disse: um capítulo atrás eu estava morto. E como é que o irmão está aqui sentado na mesa? Olha, eu vou dar o testemunho para você. Eu não sei bem o que aconteceu do lado de fora. Eu sei o que aconteceu do outro lado da eternidade. A voz dele ecoou onde eu estava e me trouxe de volta para o meu corpo. Só que quando eu voltei, eu não conseguia me mover. Porque além da morte que me atingiu, eu tive gente em vida para me amarrar. Só que essa parte eu ouvi. A mesma voz que chegou na eternidade é a voz que chegou dentro da sepultura, porque eu ouvi, eu saí de lá, de dentro, e ele sai, acredita-se, praticamente, porque ele está amarrado, acredita-se que ele sai dali hoje. E quando ele chega mais à frente, ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Então eu ouvi essa voz. A mesma voz que entrou na eternidade foi a voz que chegou ao meu ouvido, e eu ouvi que ele me queria livre daquelas amarras, e alguém me desamarrou. E de lá para cá, a minha vida não conhece mais o que são aquelas amarras. Porque de lá para cá é mesa e honra. Eu não sei quem está crendo, mas eu estou profetizando. Porque às vezes a gente entende que a nossa condição, ela já está marcada por um ponto final. Ela é última, mas não é. Jesus tem alguma coisa para fazer por aí, se Ele permitiu alguma situação na minha e na sua vida. E a gente tem que continuar sempre confiando, sempre adorando, sempre bendizendo e sempre lembrando que nós somos amigos de Jesus. A Bíblia diz que as pessoas iam por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. Você está vendo como Jesus está promovendo a casa, promovendo a família. Porque aquilo dá uma notoriedade muito grande a todo mundo. Até hoje eu estou falando.
falando de Lázaro. O nome dele ficou na história. O nome da família ficou na história. Por causa de Jesus. Se ele não morre, eu não tenho por que pregar que ele ressuscitou. Mas se ele morreu, e Jesus o trouxe de volta, a experiência de morte vira testemunho. E o milagre abre portas para novos relacionamentos, novos encontros e uma nova comunhão. Eu penso que até o último dia de vida de Lázaro, Lázaro sai testemunhando, Lázaro fica testemunhando para todo mundo, que todo mundo vai lá. E é incrível, ele não precisa anunciar que vai ter culto, testemunho, nada disso. As pessoas sabem onde estão e dizem, a gente veio te ver. Mas o que vocês vieram me ver? Somos apenas o mesmo Lázaro. Ele diz, é um Lázaro ressuscitado, é diferente. Terceiro, olha que coisa, como Jesus está promovendo essa família. A Bíblia diz que, preste atenção, verso 9, e muita gente dos judeus, sublinhe isso na sua Bíblia, soube que ele estava ali. Muita gente dos judeus. Isso aqui é a grande massa, coloca assim, a grande massa. No verso 10, perceba que tudo muda. Verso 10 diz, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Lázaro nunca havia sido alvo antes de gente que era chamado de principais da sinagoga. Esses caras são os religiosos que tomaram ciência de que Lázaro havia sido ressuscitado por Jesus. E eles, no coração, disseram, a gente vai matar não só Jesus, vamos matar também a Lázaro. Porque por causa dele, é dito assim, porque muitos judeus, verso 11, por causa de Lázaro, criam em Jesus. Qual é o problema dos principais da sinagoga? Eu vou dizer qual era. Eles andaram durante 3 anos e meio do ministério de Jesus. Olhe para Marcos lá no capítulo 3, versos 6 e 7. Eles andaram durante todo o tempo do ministério de Jesus tramando contra Jesus. Porque a popularidade de Jesus cresceu. Porque Jesus passou a ser notado. Porque tinha pessoas que começaram a entender que não era só no ambiente da sinagoga que Jesus falava, se revelava. Ele estava fazendo isso em barco, na rua. Apesar de que ele andava nas sinagogas, Marcos 1, verso 39. Mas as pessoas começaram a entender. E alguém começou a olhar e dizer, não é possível, o pessoal faltou o culto hoje. Por quê? Porque Jesus apareceu pregando por ali. Jesus ia no sábado lá, ia. A Bíblia diz que chegou, expulsou o demônio ali dentro. Mas sai. E ao sair anda pelas aldeias, pelos lugares. E na medida que ele está andando, na medida que ele está se movendo, a popularidade dele só cresce e a Bíblia dá testemunho. Em Mateus 4, 23, que multidões vinham ao encontro dele. Só que agora não só tem Jesus na área, sendo um incômodo para o pessoal. E agora eu vou dizer mais, não só tem discípulo de Jesus, discípulo ou apóstolo, como você queira chamar, ou seja, aqueles que o Senhor levantou, também sendo uma ameaça. Só vai pegar quem está ligado. De uma aldeia pequena tem alguém se erguendo. De um lugar simples, pacato, singelo, tem alguém que está se erguendo. Porque este alguém teve uma experiência com Jesus, a experiência de pedir e ele não vir, de clamar e ele não vir. Mesmo tendo amizade com ele, mesmo já o tendo recebido na sua casa, mesmo já tendo comido com ele e vivido grandes coisas com Jesus, alguma coisa mudou nele.
Porque ele clamou, não foi ouvido, as irmãs clamaram, não foram ouvidas, a casa clamou, não foi ouvida, e não foi ouvida no sentido de que Jesus não chegou no tempo certo, só que tudo aquilo tinha um propósito. Jesus queria promover a família, Jesus queria promover a casa, Jesus queria levá-los para um outro nível, para um outro patamar. Para isso, tudo aquilo tinha que acontecer. Era Jesus dizendo: eu vou pegar esse Lázaro e vou fazer desse Lázaro um instrumento em Betânia. Eu vou pegar alguém da pequena aldeia, do pequeno lugar, do lugar simples, e vou levantar. Depois desse processo eu vou erguê-lo, depois dessa luta eu vou levantá-lo, depois desse teste eu vou colocá-lo em evidência, depois disto eu vou fazer com que o meu nome seja engrandecido na vida dele. Por isso e para isso, muita coisa, às vezes na nossa vida tem que acontecer e a gente não está entendendo, mas é que Jesus não quer que Betânia continue sendo apenas Betânia. Casa de Lázaro não continue apenas sendo casa de Lázaro. Jesus está querendo fazer da casa uma referência. Jesus está querendo fazer dos da casa referência. Jesus está querendo erguer e levantar as pessoas que estão envolvidas dentro do trabalho desta casa. Só que tem muita gente que não entende por que o Senhor permitiu ir para a sepultura isso aqui. E Jesus dizendo: é para dar voz a vocês que vocês não tinham. É para dar a vocês o direito de ter um testemunho que vocês não tinham, porque eu entrava aqui, saía aqui, o que vocês podiam dizer: olha, Jesus veio na minha casa, comeu comigo e tudo mais. Eu quero que vocês tenham um testemunho de milagre. Uma experiência comigo que faça vocês terem um bom esboço para pregar. E é isso que ele está fazendo. Eu estou falando com gente que está em situações das mais diversas, dizendo: ele não veio, ele não apareceu, ele não chegou, e ele dizendo: calma, isso não é para a morte, não, mas morre. Isso é para promover, isso é para levantar. Eu estou profetizando e eu vou dizer de novo: isto é para levantar a sua casa, isto é para levantar a sua família, isto é para erguer a tua casa, isto é para erguer a tua família, isto é para dar à tua família o que vocês nunca tiveram. Isso é para fazer você com os seus viverem o que nunca viveram. Isso é para vocês desfrutarem, experimentarem das coisas grandiosas, boas, preciosas de Jesus, como nunca. Jesus está movendo as coisas por meio das circunstâncias que balançaram e sacudiram a sua confiança. Descansa teu coração nele, porque tem muita coisa para você viver. E a prova disso é que vai ter muita gente cruzando o teu caminho dizendo: fala para mim como foi, como é que foi, como é que você sobreviveu, como é que você saiu com vida daquela sepultura, como foi que você saiu daquele buraco, como é que você saiu daquela situação. E você vai abrir a boca e dizer: eu tive uma experiência com Jesus. O Jesus que abre portas onde não tem. O Jesus que muda a realidade, que muda as situações. O Jesus que ergue, o Jesus que abençoa, o Jesus que projeta, o Jesus que move, o Jesus que levanta, o Jesus que trabalha na vida daqueles que esperam nele. Eu estou falando com alguém neste dia. Jesus está colocando Lázaro em evidência. Jesus está colocando Lázaro em evidência. É claro que levantar Lázaro não é apenas para levantar Lázaro, é para que Jesus tenha dentro de Betânia alguém que o represente, que o faça simplesmente ser conhecido através da experiência que teve e do que viveu com Jesus. Por isso, descanse seu coração nele e anda com a tua alma confiante nele, porque não tem abalo que ele permita na nossa vida que não seja para ele ser conhecido através da vida da gente. Não tem abalo que a nossa confiança sofra, que não tenha como objetivo fazer Jesus ser conhecido através de nós. A Bíblia diz: e os principais dos sacerdotes disseram: olha, a gente precisa matar o Lázaro, porque como se não bastasse, a Galileia está crescendo com a voz desse pregador chamado Jesus.
Alguns lugares entre os gentios já tem gente dizendo que ele passou por lá e houve milagres ali. Agora, Jesus é o Jesus que está fazendo gente ser conhecida a partir da aldeia pequena. Gente está sendo levantada. Aí o verso 11 diz, e eu repito para terminar, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Isso não tem principal da sinagoga que aguente. Porque eles pensam muitas vezes que para Jesus erguer, Jesus só ergue lá. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que subiu ao monte e chamou, como diz Marcos 3,13, seus discípulos para servirem, o mesmo Jesus que lá no futuro levantou, lá naquele futuro que para a gente é passado, que mais à frente dos seus dias iria levantar um Filipe para invadir territórios, o mesmo Jesus que levantaria Paulo para os gentios, levanta o Lázaro da pequena aldeia e faz do Lázaro alguém notório, usando toda a experiência de dor que Lázaro teve, para ser um instrumento de cura e de salvação para outras vidas. Porque a Bíblia diz, por causa de Lázaro, criam em Jesus. Você não está perdendo nada. Fica tranquilo quando não houver respostas concretas, diretas e objetivas de Deus. Fica tranquilo quando o silêncio de Deus imperar. Fica tranquilo quando alguma coisa parecer que não chegou, não tem chegado, não vai chegar. Jesus sabe o que está fazendo. Ele está levantando a pequena aldeia para ser referência. Ele está levantando os pequeninos para serem referência. Ele não quer apenas que você tenha uma história de quem diz, eu tenho uma história de amizade com Jesus. Ele quer que você diga, a gente não só sentava na mesa, mas ele me tirou de um lugar que eu não podia sair. Olha onde eu estava e olha onde eu estou. Eu estava na sepultura, mas por causa dele, agora eu estou na mesa. Pai bendito, obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações todos os dias. Obrigado por aqueles que amam a tua palavra e que não abrem mão de estar nessas lives. Nesse trabalho de discipulado diário, nesses últimos 4 anos, Pai, o Senhor tem usado a sua palavra para ministrar o nosso coração, alimentar a nossa fé e nos fazer crescer. Ajuda-nos a entendermos o teu propósito por meio dos dias em que parece que as respostas não chegam como queremos. E nos ajuda a avançar a partir disso, e nos ajuda a avançar apesar disso, e nos ajuda a avançar independente disso. Porque o teu nome sempre será engrandecido na vida dos que confiam, dependem, esperam e estão firmados em ti. Nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. E podemos sim, Senhor, ao bendizermos o teu nome, agradecermos pelas coisas que não entendemos, mas que são para o nosso bem, para o nosso crescimento e para o Senhor nos levantar. Eu te peço, acolhe cada coraçãozinho, porque há muitos Lázaros saindo da sepultura hoje para viverem um tempo de mesa, um tempo de reconhecimento, e um tempo onde muitos vão dizer, eu vou chegar a Jesus através da experiência que você teve. Eu creio que tu estás erguendo a nossa pequena aldeia nisso tudo. Eu creio que tu estás erguendo os Lázaros, apesar de tudo que eles estão passando. Continua cuidando de cada um de nós e guardando as nossas vidas em amor,
para a tua glória e o teu louvor, porque confiamos em ti e a nossa confiança não é negociável, a nossa fé não é negociável. Estamos em ti para viver ou para morrer. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, muito obrigado por tudo, mesmo que a gente não entenda, porque tem algum bem escondido por trás das dores que a gente sente. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a irmã Gisélia, Deus abençoe a Fernanda, Deus abençoe aí o irmão Souza, a irmã Kátia, enfim, aqueles que passaram por aí. Uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Amanhã pela manhã estamos juntos aqui. Deus abençoe o Genivaldo. Estamos sempre orando pela sua vida, pela sua casa. Que o Senhor conceda um tempo de paz e de vitória e que Ele te leve a um novo nível depois desse processo. Deus abençoe no nome de Jesus. Estaremos orando.